Olá, amigos. Eu sou o professor Sérgio Carvalho, tudo bem? Há alguns dias me enviaram aí nas redes sociais um vídeo curtinho daquele golfista, várias vezes campeão, um americano, Tiger Woods. E aí era muito interessante esse vídeo, pelo seguinte, era a última tacada do campeonato. E não estava assim a uma grande distância, né, até ele acertar a bolinha. E aí o que ele fez? Ele deu a tacada, e assim que ele deu a tacada, ele não esperou nem que a bola caísse, fizesse o trajeto dela e caísse na caçapa. Não esperou. Ele já saiu comemorando ali, apertando a mão do adversário. O adversário reconheceu a vitória dele. Tudo isso enquanto a bolinha caminhava. Lá pelas tantas ele deu só uma olhadinha assim de leve e conferiu que a bolinha estava caindo, como de fato caiu, e ele foi campeão de mais um torneio de golfe. E chama a atenção, chama muitíssimo a atenção, o grau de confiança desse atleta. Só em fazer o movimento que ele julgava o movimento perfeito, o movimento correto, ele tinha para si a absoluta certeza que o resultado não poderia ser outro, porque ele já fez isso milhares de vezes ao longo da vida dele e já tem pleno controle, pleno domínio dos movimentos do golfe. Então ele já comemorou antecipadamente e o adversário já apertou a mão dele, reconheceu também. Então veja, eu quero conversar com vocês hoje a respeito de confiança. E podia se questionar assim, não foi muita confiança, um excesso de confiança aí do Tiger Woods? Podia ter um ventinho ali soprado, né? Podia ter acontecido um milhão de coisas. Podia, de fato, a bolinha não ter caído, mas ele já tinha para si essa certeza. A confiança é algo importantíssimo para quem se prepara para concurso, como para quem pretende realizar qualquer projeto de vida, particularmente ser aprovado em concurso público. Mas quando se trata de confiança, nós podemos pecar tanto pela falta quanto pelo excesso. E eu quero tocar nesses dois aspectos aqui do nosso tema. Falta de confiança. Às vezes e muitas vezes, os concurseiros, já presenciei muito isso, se deixam tomar pelo medo, pela insegurança, e isso leva com que a pessoa não consiga nem reconhecer o próprio potencial, a capacidade absurda que ela tem. Na condição de orientador para concurso, já tendo orientado centenas de alunos pelo país, eu já presenciei esta situação exatamente nessas circunstâncias. Alunos e alunas capacitadíssimos, mas que olhavam no espelho e depreciavam a própria capacidade, depreciavam o seu próprio poder de realização, de aprendizado, enfim. Então, me deparei várias vezes com pessoas dizendo assim, professor, eu queria mesmo estudar, era para aquele cargo de nível superior, mas eu acho que é demais para mim. Eu acho que é melhor eu tentar aqui um concurso mais simples, paga bem menos, mas são menos matérias, é um concurso mais fácil, eu acho que eu tenho muito mais chance de passar. E na realidade, conhecendo aquela pessoa como já a conhecia, eu não tinha dúvida nenhuma de que ela poderia facilmente, vírgula, fazendo o trabalho certo e o esforço adequado, ser aprovada em qualquer concurso que ela almejasse, qualquer um. Mas a falta de confiança é uma barreira que muitas vezes nós próprios colocamos ali diante de nós. E aí fica difícil transpor essa barreira, porque você se impôs essa condição de olhar para si e não reconhecer em si o seu potencial. E aí você fica se comparando, olha, fulano é muito melhor do que eu, aprende muito mais rápido, começou depois de mim, já está lá na frente e eu ainda estou aqui. Então, esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude mental, ele acaba atravancando a sua caminhada. Você quer seguir em frente, mas tem ali um verdadeiro oceano ali na sua frente, que você mesmo colocou e vai te impedir de caminhar como você poderia e como você deveria.
Tá certo? Então, a falta de confiança não é algo interessante, não é. Como é que eu trabalho isso em mim, professor? Fazendo um trabalho de conscientização, começando a ver que você tem o potencial, que você nem percebe que tem. Resolver muitas questões ao longo da sua preparação é algo, a meu ver, extremamente favorável nesse sentido. Quanto mais você trabalha resolvendo questões, acertando as questões que você vem fazendo, e estudando os comentários, aprendendo cada vez mais, você vai se tornando mais confiante. Eu imagino alguém que estuda para um determinado concurso só com a teoria, mergulhado ali no estudo teórico, e não se dá o trabalho de resolver uma questão sequer. Essa pessoa, esta sim, deve ficar sempre ali com a pulga atrás da orelha. Será que eu estou aprendendo o suficiente para enfrentar o próximo concurso com sucesso? Ela não sabe porque ela não está se avaliando. Você não precisa fazer vários concursos para se avaliar, para se autoavaliar. Não. Antigamente eu fazia isso. Estou falando lá do milênio passado. Por mais de uma vez eu saí de Fortaleza, da minha cidade, para viajar para outra cidade, para fazer uma prova que só oferecia, um concurso que só oferecia uma vaga, ou então oferecia 2 vagas, ou então oferecia 3 vagas. E eu viajava quase sempre sabendo que aquela uma vaga ainda não era minha, porque eu ainda estava em processo de crescimento, de aprendizado, mas eu viajava para fazer a prova. E aí a maior riqueza que eu tirava era o gabarito, que eu anotava o gabarito, dias depois eu conferia o gabarito e aí por ali eu poderia fazer a minha análise. Estou muito bem nessa matéria, olha, estou bem nessa outra, puxa, nessa aqui eu me saí super mal, preciso aperfeiçoar os meus estudos. E assim eu fazia. Mas hoje, meus amigos, nós temos à nossa disposição aí milhares e milhares de questões e de provas passadas ao alcance de um clique no computador, do seu teclado. Então, o acesso a questões e provas passadas hoje é algo completamente liberado e todo mundo dispõe dessa ferramenta. Então vejam, quanto mais você trabalhar resolvendo questões, mais você vai se convencer de que está no caminho certo, mais confiante você vai ficando e mais pronto emocionalmente e com a atitude mental correta de que está no caminho certo. Porque quando você resolve muitas questões e sai acertando muitas delas e sai aprendendo com as que você errou, a mensagem que você envia para a sua mente é uma só. Puxa vida, eu estou no caminho certo, estou evoluindo no meu aprendizado. Se eu estou acertando aqui, eu vou acertar na minha prova também. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Então, esse aspecto da falta de confiança pode ser trabalhado dessa forma, deve ser trabalhado dessa forma, ok? Não fique eternamente ali se depreciando, diminuindo a si próprio, a sua condição, a sua capacidade. Quanto mais você continuar nesse caminho, tanto mais você vai demorar a conseguir lograr êxito nos concursos. Agora vamos falar do outro aspecto, o outro lado da moeda. Que outro lado da moeda é esse, professor? Já falamos da falta e agora vamos falar do excesso. O excesso de confiança pode atrapalhar? Sim, definitivamente ele pode atrapalhar. E ele costuma aparecer normalmente em 2 situações. A primeira situação é aquela em que você vai enfrentar um concurso. Suponhamos, vou criar aqui uma hipótese. Você vai aí fazer um concurso da área fiscal e vai enfrentar uma prova de contabilidade. Vai enfrentar uma prova de contabilidade. Mas imagine que você tem como formação universitária exatamente o curso de contabilidade, ciências contábeis. Você se formou em contador, ok? E aí, um erro que já vi várias vezes ser cometido por alguns alunos é justamente esse. O sujeito se ilude pensando assim,
Eu sou contador, eu fiz faculdade de ciências contábeis, não preciso estudar contabilidade para esse concurso. Nossa Senhora, meus amigos, é um desastre. Veja, eu não estou dizendo que você que fez o curso de contabilidade não tenha feito um bom curso, não estou dizendo que você não tenha se preparado bastante, não estou dizendo que você não seja um contador competente, nada disso. Eu só estou dizendo que uma coisa é você ter formação universitária em ciências contábeis e outra coisa bem diferente é você estar apto e capacitado a enfrentar questões maliciosas, questões preparadas para você escorregar nas casquinhas de banana, questões que vão no detalhe do detalhe daquela teoria, daquele conhecimento. E aí, mesmo com toda a sua vasta experiência naquela área, naquele tema, naquela matéria, você ainda assim não estava devidamente preparado para conhecer a maneira pela qual a banca que você vai enfrentar vai cobrar aqueles assuntos. Entende? Então eu já vi acontecer de contadores se saindo super mal, deixando de conquistar a vaga por conta da prova de contabilidade. Já vi bacharéis em direito dizendo, não, eu não preciso perder tempo estudando direito, eu fiz faculdade de direito. Tem até um caso interessante a esse respeito, um caso bem interessante, lá nos idos de 2002, no último concurso que eu fiz na minha vida, que foi justamente o que foi aprovado no auditor fiscal da Receita Federal do Brasil. Na saída da prova, todo mundo saía com aquele papelzinho que tinha um gabarito anotado, você preenchia o gabarito, era autorizado naquela época, e saindo da prova, encontrei um amigo meu de longa data, fazia um bom tempo que não o via, e ele advogado, mas gostava da área fiscal também e estudava, fazia concurso para a área fiscal. Retiro o que disse, ele não estudava, ele apenas fazia os concursos. Ele gostava de fazer as provas da área fiscal, mas nunca se deteve assim durante meses e meses ou alguns anos numa preparação continuada, uma preparação planejada. Não, ele ia fazer a prova. E aí, saindo da prova, ele disse assim, encontrou comigo e fizemos ali, aquela alegria tal de reencontrá-lo, e ele disse, rapaz, Sérgio, aquela prova de direito constitucional estava bacana, não é? O que você achou? Aí eu disse, rapaz, achei que estava muito boa. Aí você estudou? Ele perguntou para mim, estudei, rapaz, estudei todas as matérias do concurso. Por que você não estudou não direito constitucional? E aí ele disse, não, direito constitucional, eu já vi na faculdade. Ora, quanto tempo fazia que ele já havia terminado a faculdade de Direito? Anos e anos, E nós sabemos que as disciplinas jurídicas, elas estão constantemente sendo atualizadas. O direito constitucional, todo ano você encontra aí emendas constitucionais e mais emendas constitucionais, a jurisprudência vai mudando, a doutrina vai encontrando novos caminhos, enfim. Se você para de estudar a disciplina do direito hoje e a prova é daqui a 3 anos, você vai ter grandes dificuldades nessa prova. Mas aí esse meu amigo João disse assim, vamos conferir aqui os nossos resultados? Aí eu disse, passa para cá teu papelzinho. E aí eu olhei, as 20 questões da prova de direito constitucional. Gente, quanto mais eu olhava, mais eu me entristecia e me assustava, E ao final, eu entreguei o papelzinho de volta para ele e disse assim, João, um de nós se saiu muito mal nesse concurso, nessa prova de direito constitucional. Aí disse, por quê, rapaz? Então nós dois, porque não coincidiu nenhuma, não houve nenhuma questão dessas 20 em que a minha resposta tenha sido a mesma que a sua. Aí ele fez assim, então vamos ver, Vamos ver. E aí eu disse, tá certo, vamos ver. E aí, semanas depois, saiu o resultado do concurso, saiu o gabarito, saiu o resultado do concurso. E aí eu me lembrei, meu nome estava lá, Primeiro lugar, eram 5 vaguinhas só. Primeiro lugar, estava lá meu nome.
nos aprovados. E aí eu me lembrei do João. Aí fui olhar direitinho lá, o gabarito oficial da prova de Direito Constitucional, e eu acertei as 20 questões. E aí pensei, puxa, mais uma vez, o meu amigo João ficou de fora, né? Porque se eu acertei as 20, ele não acertou nenhuma e não podia zerar naquela prova. Então veja, foi o que nesse caso do João, desse meu amigo? Foi excesso de confiança. Foi achar que, por ter uma formação jurídica, não precisaria se dedicar, se debruçar e fazer um grande esforço em relação às disciplinas do direito. É lógico que o fato de você ter uma formação naquela área vai te ajudar, você é um privilegiado. Por quê? Porque quando você começar a pegar os bons materiais, né, das disciplinas jurídicas, nesse caso que eu estou falando, direito constitucional, administrativo, tributário, etc., você que já passou ali 5 anos na faculdade estudando aquelas disciplinas jurídicas, você vai ter uma facilidade extra, uma facilidade muito maior do que eu, por exemplo, que saí da faculdade de Engenharia Mecânica e fui pela primeira vez na minha vida fazer a leitura de um material de direito constitucional na minha vida. Então, para mim, aquele começo foi muito mais pesado, mas muito mais difícil. Agora, se você acha que não precisa de forma nenhuma, você está pecando pelo excesso de confiança. Está pecando pelo excesso de confiança. Tá? Contadores têm que mergulhar no estudo da contabilidade. Bacharéis em direito têm que mergulhar no estudo das ciências jurídicas. Engenheiros têm que mergulhar no estudo das disciplinas exatas. Pessoas com formação em humanas, pessoas com formação na faculdade de letras, têm que mergulhar no estudo da língua portuguesa. Por quê? Porque não é só o conhecimento em si que nós temos que ter. Nós temos que ter a expertise de como é que aquela banca cobra, como é que as bancas transformam aquele conhecimento todo em questões de prova, como é que elas exigem aquele conhecimento. E cada banca, nós sabemos disso, tem uma característica própria. Cada banca tem uma maneira própria de exigir, de elaborar suas questões, cada uma com um nível diferente de exigência, um nível diferente de malícia, e você precisa se aproximar muitíssimo daquelas suas bancas, da banca que você vai enfrentar, para que você chegue lá sem surpresas. Você chegue lá preparado para aquela banca específica. E para isso voltamos para aquela solução que eu já apresentei aqui nessa nossa conversa, mergulhar de cabeça nas questões. Mergulhar de cabeça nas questões. Quanto mais questões você fizer, mais intimidade com o pensamento da banca você vai ter, mais intimidade com a forma de cobrar os assuntos, mais intimidade com as pegadinhas e com as casquinhas de banana que aquele elaborador costuma colocar nas questões. E aí chega um momento que não tem graça. Tá? Você chega na prova, chega com confiança e agora sim a confiança na medida certa. Há um segundo aspecto também que às vezes a gente costuma pecar em relação ao excesso de confiança. Aconteceu comigo certa vez. Eu tive que aprender a contabilidade geral e avançada do zero absoluto. Acabei de falar que eu saí da faculdade de engenharia. Nunca tive na vida antes uma aula de contabilidade. Então comecei bem do zerinho mesmo, comecei do zero. E aí o que aconteceu? Fui ali, aos pouquinhos, com o passar dos meses e com o passar dos anos, me aperfeiçoando, melhorando, peguei gosto pela matéria. Já estava até ensinando, tirando dúvida assim para os meus colegas que estudavam para concurso comigo. O pessoal tirava dúvida comigo. Olha aí, nunca dei aula de contabilidade não, tá certo? Mas, na época, eu estava num nível muito bacana, E aí fiz uma prova da área fiscal. Eu fiz diversos concursos. Fiz uma prova da área fiscal e não fui aprovado naquele concurso por conta de uma outra disciplina.
que não foi a contabilidade. Ou seja, eu me saí muito bem na prova de contabilidade de um concurso que antecedeu o concurso que eu fui aprovado de auditor. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu me enchi de um excesso equivocado de confiança. Porque todo excesso é um equívoco. Eu achei que não precisasse mais estudar contabilidade. Achei que não precisasse mais, que eu podia passar 2, 3, 5, 6 meses sem estudar contabilidade, porque eu supostamente já havia atingido um nível mais alto de conhecimento, já cheguei exatamente onde eu precisava chegar e achei que não precisasse mais, entre aspas, perder tempo com aquela matéria. Eu ia usar o tempo para estudar as outras matérias que eu ainda precisava melhorar. E aí o que aconteceu? Aconteceu que, por sorte, por muita sorte, faltando 2 meses para o concurso em que eu fui aprovado no auditor, aqui na minha cidade, um cursinho presencial resolveu fazer um simulado. E aí eu fui, me chamaram, mandaram uma mensagem e eu fui fazer o tal do simulado 2 meses antes daquele concurso, do concurso do auditor fiscal de 2002. Resultado, quando eu fiz a prova de contabilidade e quando conferi o gabarito daquele simulado, meus amigos, aí o coração disparou, tomei um susto imenso. Por quê? Porque eu havia me saído bem nas outras matérias e havia me saído muito, muito mal em contabilidade. E isso foi um baque muito grande para mim. Mas até hoje eu agradeço a Deus o fato de eu ter participado daquele simulado, porque serviu para mim de alerta. Me deu um alerta, caiu a ficha. Opa, olha lá, eu estava muito bem em contabilidade 4 meses atrás, 3 meses atrás, mas eu parei completamente de estudar achando que já sabia. Eu não fiz o trabalho de manutenção daquele conhecimento que eu já tinha conquistado. E essa falta do trabalho de manutenção fez com que, não direi o conhecimento todo, mas a minha habilidade, a minha agilidade de raciocínio, de percepção dos detalhes, despencasse, caiu vertiginosamente. E aí qual foi a solução? Nos 2 meses restantes do simulado, até o dia do meu concurso, eu mergulhei novamente no estudo da contabilidade, trabalhando o máximo de questões que eu podia, revisando ali os meus resumos, os meus apontamentos, e foi isso que me valeu. Foi isso que me valeu. No dia do concurso, eu já estava com o meu nível de conhecimento e habilidade naquela matéria bem melhor do que no dia do que eu fiz o simulado. E aí deu certo. Então, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, eu não cometi esse pecado aí pelo excesso de confiança. Na verdade, cheguei a cometer, como já citei, mas tive a sorte e a oportunidade de me corrigir a tempo de fazer o meu concurso e ter sucesso. Tá certo? Agora, veja quantas pessoas acabam incorrendo nesse equívoco que eu também caí, de achar que já sei tudo e não preciso fazer o trabalho de manutenção do que eu já aprendi. Então, meus amigos, a confiança, ela é importantíssima na medida certa. Então, se você sofre de falta de confiança, comece a se trabalhar nesse aspecto. Comece a trabalhar aqui uma nova atitude mental. Comece a trabalhar e resolver muitas questões e permita que os seus acertos nas questões vão trazendo para dentro de você, para o seu coração, para a sua mente, uma nova medida certa de confiança. Se você está pecando pelo excesso de confiança, por achar que sou bacharel nisto, naquilo, não preciso me dedicar àquela matéria, ou por achar que já chegou no nível de excelência, e mesmo faltando vários meses para a prova, não preciso mais fazer os trabalhos de revisão e manutenção do que já aprendi, convém você baixar um pouco a sua bola e colocar a confiança na medida certa.
Isso vai ajudar você na sua caminhada, vai ajudar muitíssimo, ok? Então, meus amigos, fiquem com essa mensagem por hoje, reflitam a respeito disso que conversamos. Um forte abraço a todos e a gente se vê.